Esse vídeo não é pra todo mundo, eu já adianto que eu diria que é pra dois tipos de pessoas, assim, então eu já queria alinhar isso com você desde o início, porque se não for pra você, você pode pular pra um outro vídeo. Mas eu diria que esse vídeo é pra quem, número 1, tá interessado em saber da história do Tira do Papel e como é que tudo começou, etc. E número 2, para pessoas que estão pensando em criar um projeto novo, mas a procrastinação, o perfeccionismo, o medo de julgamento de pessoas com quem você trabalha ou pessoas da sua família tem travado esse início dessa sua ideia, desse seu projeto. Então, como o início do Tira do Papel tem muito a ver com isso, eu vou meio que costurar essas duas coisas. E a razão de eu ter pensado em fazer esse vídeo, que você inclusive, se quiser, pode escutar como se fosse um podcast, é porque eu tava experimentando aqui com fita crepe, com esse rolo de papel higiênico, com o Sharp, né, desenhando, e eu pensei, cara, que coisa doida, eu trabalho com isso hoje. E eu acho muito legal o fato de eu trabalhar com isso hoje, mas também é muito estranho. Então eu queria compartilhar um pouquinho de como é que foi esse trajeto, já que eu também recebo muitas perguntas sobre isso e eu não tenho um material sólido onde alguém pode simplesmente clicar e escutar um pouquinho mais dessa história, que claro, não vai ser a história super completa de cada detalhe e fiozinho de cabelo, que seria impossível, né? Mas eu acho que dá pra gente dar uma recapitulada pra você entender um pouquinho mais de como é que o Tira do Papel começou e também como é que isso pode te ajudar em relação a essa questão da exposição das suas ideias, porque criar é um gesto vulnerável, né? Você colocar suas ideias pra fora e botar parte de você pra fora, é ter esse risco de receber julgamentos e feedbacks não tão legais da internet ou de pessoas que você conhece. Então eu queria tocar um pouquinho nisso, como é que foi pra mim, porque eu espero que esse vídeo possa ajudar pelo menos uma pessoa. Se ajudar uma pessoa, eu já vou ficar muito, muito, muito contente. Então por mais que eu pudesse, assim, narrar minha vida desde a infância e contar como tudo lá influenciou o Tira do Papel hoje em dia, eu acho que a parte mais importante de entender do passado é, primeiro, que eu sempre fui uma criança que gostei muito de criar, seja desenhar, seja no colégio, eu sempre gostava de redação, de parte de escrita, que é uma coisa que inclusive eu abandonei depois, né? Mas eu lembro, assim, quando começou a hora da internet, assim, na era da internet, entrando sábado depois das 2 e domingo, às vezes eu entrava, assim, em bate-papo da UOL pra escrever, era fanfic de Dragon Ball Z, eram umas coisas assim, tipo, porque a galera do chat também usava um blog do HPG, e assim, quem não é da minha geração não vai entender essas referências, talvez. Mas era uma época em que eu criava muito assim no meu tempo livre. Inclusive era engraçado porque eu era uma criança que gostava de criar e gostava muito de esporte, né? Então na época da faculdade, quando eu optei por design, que é uma informação importante também, eu estava em dúvida entre educação física ou fazer algo criativo, né? Da indústria criativa, né? Já que qualquer profissão pode ser criativa. Mas foi interessante, assim. E olhando para minha infância, eu vejo muitos traços do Tira do Papel, desde essa questão de desenho, de escrita e também a questão de brincar com palavras, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer desde sempre. Então, dando uma recapitulada muito rápida só para mencionar isso e para mencionar aqui também, como eu mencionei antes, né? Eu estudei design. Então, para mim, essa parte de ilustrar, essa parte de usar os programas sempre foi uma coisa muito natural, né? Vindo para as redes sociais. Digo isso porque eu sei que muita gente no início explorava fotos, muita gente explorava vídeos. Hoje em dia os vídeos estão em alta de novo, né? Mas para mim sempre foi muito mais natural escrever, sempre foi muito mais natural ilustrar. Embora hoje eu já tenha, digamos, desenvolvido um pouco a minha plasticidade ou elasticidade criativa para também estar criando em vídeos também, enfim. Mas não é uma coisa tão natural, né? Isso foi uma coisa mais treinada. Então, assim, eu acho que do passado, o que é interessante é entender isso, assim, é que doido. Eu acabei, hoje em dia, quando eu desenvolvi meu projeto, resgatando muitas coisas legais, assim, do meu passado. Então eu já fico um pouco de reflexão, né? Talvez para as pessoas que estão querendo começar os seus projetos, será que existe alguma pista, né? do passado que potencialmente você pode trazer para o presente, ou que você está esquecendo, alguma vontade que você meio que deu uma, sabe, estacionada, porque a inibição que acontece, né, naturalmente pela sociedade influenciou você? Então, acho que isso é um questionamento legal. Mas voltando para a história, né? Eu me formei em design industrial pela UFRJ e eu acabei migrando de área dentro de design algumas vezes. Eu trabalhei com design industrial, depois eu trabalhei com design de serviço, depois eu trabalhei com design gráfico. Então eu fui migrando e eu acredito que a parte mais interessante dessa história toda, além de, claro, eu não segui de forma linear a carreira que eu escolhi para a faculdade, que isso é uma coisa que é bem difícil para quem está na faculdade processar, né? A pessoa acha que vai estar falhando se ela mudar de ideia ou se ela for testar outra coisa. Mas eu diria que além disso, é interessante frisar que eu sempre toquei projetos paralelos para que isso fosse possível. Então, se eu conseguir migrar de design industrial para design gráfico no final, ou de serviço antes, é porque em paralelo eu construía projetos que me ajudavam a montar um portfólio,
que me ajudavam a conseguir um emprego nessa área. Então, não é que eu saía do emprego de desenho industrial e entrava no outro, né? Eu tinha esse momento de paralelismo, onde eu construía um portfólio, criando coisas para poder entrar na outra área. E por que eu estou destacando isso? Porque o Tira do Papel foi um desses projetos. Mas ao contrário desses outros projetos de portfólio, onde eu tinha um objetivo muito claro, né, para o que eu estava construindo, ele foi mais uma coisa que aconteceu pela minha curiosidade criativa. Porque quando eu estava no emprego já em design gráfico, eu lembro que eu fiquei pensando, eu quero desvendar esse mundo das redes sociais, porque me parece um mundo muito interessante, né? Parece um mundo onde você consegue mostrar seu trabalho, se conectar por pessoas que estão alinhadas com o que você gosta, com o que você faz. E eu pensei que isso podia ser muito legal, uma forma de eu furar minha bolha geográfica, né? Conhecendo pessoas pela internet, conseguindo alguma oportunidade nova. E eu lembro que na época eu queria, inclusive, fazer isso porque isso podia me ajudar como designer. Isso podia me ajudar a ter independência geográfica, que é uma coisa que eu sempre quis, só que trabalhando com design. Então, eu basicamente teria clientes em um lugar, mas eu poderia morar em qualquer canto, né? E eu comecei a brincar com redes sociais. Só que eu não comecei a brincar diretamente falando sobre design, porque eu tinha muito medo. Eu tinha muito receio de ser julgado, eu tinha muita vergonha de pensar o que as pessoas da faculdade iam pensar, parcialmente porque, como eu disse, eu não estudei design gráfico na faculdade, e aí tinha um pouco de coisa de julgamento do que os meus, coleguinhas de classe vão pensar, porque, na verdade, eu não estou fazendo mais o que eu estudei. Tinha muito esse peso na minha cabeça. Também tinha um lado de, putz, tem tanta gente boa em design, imagina eu começar a compartilhar coisa que não é tão legal assim. Então o que eu fiz? Eu criei um projeto estúpido, entre aspas, e eu estou usando a palavra estúpido de propósito, porque um artigo que fez muita diferença na minha vida nessa época foi um artigo sobre isso, sobre por que projetos paralelos precisavam ser estúpidos. Eu vou deixar o link desse artigo aqui embaixo. Ele é um artigo que eu já linkei na minha newsletter algumas vezes, inclusive se você quiser a minha curadoria, né, de conteúdo pela internet, coisas que eu encontro são interessantes, super sugiro que você assine minha newsletter porque é gratuita. E aí você vai receber 8 links desse por semana. Eu acho que eles são bem bons no geral. Acredito que sim, mas... Então, muito inspirado por esse artigo e pelo fato de que eu sempre, como eu disse, fui uma criança /adolescente /adulto que gostei de fazer trocadilhos, eu resolvi criar um canal no Instagram, um perfil de Instagram chamado Translate. E nessa época o Translate era simplesmente um perfil onde a gente postaria trocadilhos português e inglês, assim, meio que quebra-cabeças linguísticos que eu e meus amigos fazíamos. E aí algo interessante aconteceu. Eu notei que, olha que doido, o Translate, que é um projetinho paralelo, super bobinho, assim, começou a crescer e muita gente começou a acompanhar e muita gente começou a compartilhar e muita gente começou a me mostrar que, cara, esse aqui que eu achava que era super nichado e que quase ninguém se conectaria, porque é uma coisa muito específica, a pessoa precisa saber falar 2 idiomas, precisa ter um senso de humor esquisito. Um monte de gente começou a gostar, a compartilhar, o perfil começou a crescer. Na época tinha mais de 50 mil pessoas inscritas, uma taxa de engajamento muito legal. E a razão de eu estar falando desse projeto, antes de falar do Tira do Papel, é que sem esse projeto, Tira do Papel nunca teria nascido. Porque graças a ele eu desenvolvi a minha, entre aspas, desinibição, né? Então eu fui me desinibindo, eu fui me soltando, eu fui ficando mais à vontade de compartilhar ideias na internet. Então olha só, eu tinha medo de compartilhar ideias sobre design na internet. Por causa desse projeto, eu perdi o medo de compartilhar ideias. Eu só tinha agora medo de ideias de design. Mas olha só como é que isso progrediu, né? Foi muito interessante. E ao mesmo tempo eu fiquei fascinado pelo universo de redes sociais e pelo potencial que isso tinha. Eu fiquei tipo, nossa, isso aqui é muito divertido. Principalmente porque quando eu aprendi brincando. Não foi do tipo, eu fiz um curso de Instagram onde a pessoa começou a jogar um bando de regras, de frequência, de coisa. Não, eu fui testando, como se assim ninguém... Eu abri o app na minha frente, eu vi os botões, eu comecei a clicar, eu comecei a ver, nossa, quando eu faço tal coisa isso acontece. Testei sem medo, completamente. E eu lembro que na época, inclusive, o perfil tava com o quê? 50 mil pessoas acompanhando em 1 ano e meio, talvez, de trabalho, 2 anos. Trabalho, né? Sendo que eu postava 3 vezes por semana, sei lá. Então é muito interessante ver como eu fui contra tendências do que as pessoas falavam com um perfil extremamente nichado e mesmo assim ele teve esse fluxo, né, de pessoas conhecendo. Foi muito legal, assim, aprender sobre essa área e isso abriu essa minha cabeça para o potencial disso. Então esse é um projeto que até hoje eu sinto muito carinho por ele, mesmo, assim, você não tem ideia, assim, eu acho que foi uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida, o meu projeto estúpido. Ele abriu tantas
portas no sentido de conhecer pessoas interessantes, ele abriu a minha cabeça e tiveram duas coisas especificamente que me chamaram muito atenção nessa época. A primeira foi uma moça que fazia mestrado na PUC, alguma coisa do tipo, ela mandou uma mensagem, eu sinto muita pena por eu não lembrar quem é e eu perdi esse chat, mas ela basicamente disse: cara, Thiago, o que você faz é uma coisa tão... E ela usou adjetivos que a princípio eu poderia achar que ela tava mandando uma mensagem ruim, né? Tipo, é tão, sei lá, estranha, e tão blá, e aí no final ela concluiu: e é por isso que eu acho que isso é genial, e tipo, continua fazendo. E eu fiquei tipo, uou, peraí, ela me ajudou a materializar uma coisa na minha cabeça, ela me ajudou a materializar que, peraí, o que sai do normal, ou aquela coisa que talvez seja meio esquisitinha, é justamente o que faz as pessoas se conectarem, né? Não a seguição de fórmulas, digamos. Então isso me impactou muito, e também na época eu lembro que, eu não sei se o arroba dele ainda é esse, AK Poeta, né, o João do Ederlin, desculpa se eu pronunciei o nome errado, mas na época eu lembro que ele compartilhou um post meu, porque eu enviei um post, sabe, meu pra ele, porque eu tava testando ver se eu mandasse pra algum perfil grande, alguém compartilhava, e na época ele me respondeu falando: cara, eu queria ter criado isso, sabe, esse projeto é muito legal. E essa validação externa me deu tanta paz, me deu tanto tipo, caramba, eu estou fazendo a coisa certa, sabe? E foram dois momentos muito marcantes dessa trajetória e que deram meio que um boost assim, de confiança pra mim, pelo menos na época. Mas beleza, essa foi a fase brincando ali pelo Translate. Depois de um tempo no Translate, um tempo seria o quê? 1 ano e meio, talvez 2 anos, alguma coisa assim, eu decidi que eu queria escrever algumas coisas que são mais sérias, algumas coisas que são mais conectadas à criatividade, que são conectadas a, sabe, o que tivesse na minha cabeça, mas eu sabia que eu queria ter um projeto mais sério, não necessariamente já falando de design e tal, até porque nessa época eu comecei a gostar tanto de redes sociais que eu fiquei assim, será que eu quero realmente trabalhar com design ou eu quero migrar pra cá, sabe? Então eu lembro que no meu perfil pessoal eu comecei a escrever e ilustrar o que tivesse na minha cabeça, eu só tinha um comprometimento, eu decidi que eu escreveria todo domingo e eu tinha que jogar um texto sobre qual seja lá o que tivesse na minha cabeça com alguma ilustração. E eu fiquei pensando um bom tempo sobre isso, qual vai ser o estilo de ilustração, qual tipo de texto, como é que vai ser, e eu não conseguia decidir, até um domingo em que eu tava tão agoniado, mas assim, tão agoniado, a vontade de tirar essa ideia da minha cabeça e começar a criar esse projeto novo era tão grande que eu decidi, detalhe, falar disso dá até calorzinho, tô até tirando um casaco agora. Eu lembro que na época era um domingo à noite e eu comecei tipo rolou aquele momento hiperativo dentro de mim, sabe? Comecei a suar até, aquele suorzinho de nervoso, e comecei a criar. Comecei a escrever um texto sobre o fato de que eu estava com medo de escrever aquele texto, sobre o fato de que eu queria muito colocar minhas ideias no mundo, mas eu tinha medo de ser julgado. E esse texto, que foi meio metalinguístico, né, com ilustração, a ilustração inclusive era tipo eu, assim, meio que levitando, sei lá. Eu posso colocar o link do meu perfil pessoal que eu nunca mais usei, né? Você pode visitar e ler o texto, mas foi basicamente um momento de liberdade, assim, foi um momento que eu me senti tão à vontade, que eu fiquei, caraca, eu vou conseguir. E aí eu coloquei esse primeiro post no ar, e esse compromisso semanal começou. Então eu não precisava pensar onde é que eu ia postar, ou com qual frequência eu vou fazer, quando, eu já tinha essa resposta. Era todo domingo o que desse na telha. Eu estava basicamente divergindo para depois, algum dia, eu convergir, né? Ou seja, eu vou falar sobre qualquer coisa para algum dia eu entender do que eu gostei mais de falar, do que ressoa mais com as pessoas, para depois afunilar. E quando eu olho para trás, eu fico pensando, nossa, isso foi tão bonito, esse movimento, tipo, e tão difícil. Eu lembro assim, eu fui dormir tão aliviado, mas ao mesmo tempo assim, aquele sozinho de nervoso, aquela adrenalina, sabe? Eu compartilhei uma ideia online e eu ficava atualizando meu celular, eu tipo a cada segundo querendo ver se alguém curtiu, se alguém comentou, e foi um momento muito marcante assim para mim. Foi um momento em que eu percebi que o Translate foi responsável por me desinibir de compartilhar ideias, e aquele post foi o que começou a me fazer ficar mais à vontade de compartilhar tipos de ideias diferentes que não fossem tão bobinhas, né, como os trocadilhos que antes eu compartilhava no Translate. Então isso é só um exemplo de como é legal ver que as coisas que você constrói em paralelo, independente delas serem diretamente o que você quer fazer no final, podem te ajudar muito, né? Então o Translate foi um degrau menor para eu subir. Foi um degrau mais fácil, porque era um projeto bobo. Eu não pensava em monetizar, eu poderia talvez ter feito isso, podia, mas não fiz, sabe? Inclusive a única coisa que eu fiz de vender no Translate foi vender camisetas estampadas numa época pra gente doar para uma campanha, para uma organização de síndrome de Down de Belo Horizonte. Então, pra mim, assim, foi uma experiência muito de brincar ali, sabe? Foi muito legal. E aí, com o meu projeto pessoal,
Durante 9 meses eu fui experimentando e começando a escutar feedback das pessoas. Então foi um período muito legal para aprender sobre mim, porque eu acho que quando a gente coloca alguma coisa para fora, a gente vai aprendendo, né, sobre a gente vai tirando do que tá aqui dentro, né, e a gente consegue olhar de forma mais tangível para as nossas ideias e interesses. E chegou um momento que eu pensei, cara, quer saber? Eu vou criar o Tira do Papel, eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre essas travas que eu tenho sentido e sobre o impacto, né, de cara, colocar isso pra fora e da dificuldade que é. Porque eu não sou uma pessoa que naturalmente grava um vídeo assim na frente da câmera. Isso foi totalmente treinado de pouco em pouco. Eu não sou a pessoa que aparece em stories, né? No Translate eu fui treinando isso. Então é o tipo de coisa que é desenvolvível de acordo com o nosso ritmo. Só que a gente escuta muito mais vai lá e faz, vai com medo, vai com fralda, não sei o que, vai se cagando. E eu fico tipo, cara, pô, mas eu não conseguia me mover quando eu escutava esse tipo de conselho, né? Foi quando eu fui criando subdegraus, né, nos desafios muito grandes, expandindo minha zona de conforto aos poucos que eu consegui fazer. E isso foi muito ajudado pelo meu projeto ser muito bobinho no início, né? Então foi um período, nossa senhora, que foi muito assim de aprendizado sobre mim. E aí eu criei o Tira do Papel ali se não me engano, eu abri o perfil em agosto de 2019. Só que eu abri o perfil e falei pra galera do Translate, basicamente, na época, tô criando um perfil fechado, onde eu vou falar mais sobre criatividade, que era um tópico que eu já tava muito afim de falar. E fica à vontade de botar pra seguir, mas eu não vou deixar o perfil aberto ainda porque eu tava com medo. Então eu fiquei fazendo por 2 meses, assim, tudo fechado ali. Eu botava muitas stories, eu dava dicas de como eu tava, sabe, crescendo nas redes sociais, que é uma coisa que as pessoas perguntavam, de como eu criava, dos meus processos criativos. Então foi uma coisa que foi bem divertida e ao mesmo tempo foi me deixando mais à vontade para abrir o perfil. Até o dia em que de fato eu criei o primeiro post, que novamente, se não me engano, era algo assim, era sobre dar o salto, né? Era sobre fazer essa primeira criação, era sobre, enfim, se soltar. E aí foi o primeiro post que eu criei, ilustrado, depois de muito tempo tentando ser perfeccionista em relação à identidade visual do projeto também, como eu venho de design, eu era muito perfeccionista. Detalhe, conforme eu vou falando, o vídeo tá ficando mais escuro porque tá escurecendo aqui. Mas depois disso, eu lembro que começou a rolar um fenômeno muito doido, assim, porque eu peguei essa onda, entre aspas, que estava começando principalmente a rolar no exterior de criar carrosséis para contar a história, né? Essa sequência de imagens, né? Só que ao contrário da galera do exterior, eu comecei a contar a história com bonequinhos. E era uma pegada mais fofinha, assim, sabe? De contação de histórias do que só texto. Então, o meu trabalho começou a crescer muito rápido. Eu lembro que, assim, do que 1 mês, 3 meses, tinha, sei lá, 10 mil pessoas me acompanhando ali com o perfil aberto. Acho que com menos de acho que em 6 meses, 8 meses, chegou, acho que a 100 mil pessoas acompanhando. Então, foi uma coisa que cresceu assustadoramente rápido, muito mais rápido do que normalmente projetos crescem na internet. Porém, isso não aconteceu do nada. Eu já tinha no Translate, né, experimentado como é que você faz para crescer, né? Coisas de você se conectar com pessoas, fazer a parte social, você se conectar com as pessoas do seu mercado, etc. Além de saber mais ou menos que tipo de coisas as pessoas compartilham, de focar nas necessidades das pessoas e ajudar as pessoas a tirar seus projetos do papel, né? Que era o grande ponto do Tira do Papel, essa parte de criatividade e de vencer essas inseguranças, de entender o que a gente está sentindo, de como é que a gente pode progredir no nosso ritmo. E ali por meados de agosto de 2020, e que novamente isso foi extremamente rápido, relativamente falando, eu de fato saí do meu emprego, né? Eu lembro que eu comecei o projeto em outubro e em menos de 1 ano eu consegui fazer essa transição e de uma forma muito segura, de uma forma em que eu já monetizava o Tira do Papel e estava muito assim, claro para mim que isso podia ser uma coisa mais estável e continuar acontecendo dessa forma. Então foi uma coisa que pode parecer do nada, né? Principalmente quando eu falo esses números de, nossa, em 8 meses tal coisa aconteceu, ou cresceu para não sei quantas mil pessoas acompanhando nesse tempo, mas isso não seria possível se eu não tivesse tido essa experiência de criação antes, essa experiência de crescer um perfil nas redes sociais, essa experiência de fato, assim, fazer uma oferta para as pessoas, né? Porque no Translate eu fiz, só que era de camisa, novamente, para doar o que eu ia arrecadar. Então, assim, eu fui aprendendo, né, esses skills, essas habilidades transferíveis, para de fato, quando eu toquei meu projeto sério, eu já sabia mais ou menos o que eu ia fazer. Então, se eu fosse resumir esse processo de experimentos até chegar no Tira do Papel, e os maiores aprendizados que teve, né, nessa jornada, entre aspas, soa muito épico quando eu falo desse jeito, seria que muitas vezes a gente tem medo de agir de uma forma
divergente, ou seja, a gente tem muito medo de começar a criar quando a gente não sabe exatamente o que a gente vai fazer, sendo que muitas vezes descobrir o que a gente vai fazer, eu diria que na maioria delas, é um processo de eliminação, é um processo de eu fiz 10 coisas e não gostei de 8, deixa eu focar nessas 2. Então assim, eu tive muito disso antes, e eu acho que o excesso de experimentação, o excesso de começar projetos, que alguns não foram para lugar nenhum, os outros eu gostei, eu identifiquei o que eu gostei, o que eu não gostei, foi isso que me deu confiança na hora que eu comecei o Tira do Papel com uma cabeça mais de vamos ver se isso aqui de fato pode ser, porque eu acho que pode. Então o Tira do Papel não foi do nada, deixa eu pular para esse ponto. Foi um processo de divergência para depois convergir, né? Divergir e convergir. Então se você é uma pessoa que hoje em dia sente isso, você gosta de muitos assuntos, você tem muitas ideias, você não sabe por qual começar, eu diria que esse é um caminho bem legal. É começar divergindo, é começar lembrando que você pode restringir quem vê o que você cria, você pode deixar isso aberto desde o início se você for uma pessoa mais desinibida. Para mim isso não era possível. Para mim, eu sempre tive vergonha, né, de compartilhar ideias como um todo. Tipo, eu não queria ser a pessoa que levantava a mão na sala de aula, sabe? Eu era uma pessoa bem mais tímida. Para mim era muito difícil subir esse degrau tão grande do conselho do vai lá e faz, de simplesmente liga a câmera e começa a gravar vídeo de stories. Não conseguia. Eu tive que fazer isso passo a passo. E eu também faço questão de destacar uma coisa que pra mim fez muita diferença na época. Eu escutei um podcast de um cara chamado Sean McCabe, que tinha uma marca chamada Sean West, que do nada desapareceu da internet. Até hoje eu não sei o que aconteceu com ele. Mas ele tinha um podcast muito legal sobre criatividade. E teve um episódio específico, que novamente eu vou deixar o link se estiver disponível, acho que ainda vai estar fora do ar, onde ele falava pra você botar você em 10 anos, né? Put yourself in 10 years, né? Se projete em 10 anos. E o episódio do podcast era sobre como as pessoas que a gente mais admira e mais se inspira hoje são pessoas que provavelmente começaram a construir coisas há 10 anos atrás. Isso não quer dizer que essa é uma regra matemática, ciência exata. É claro que vai ter gente que em 5, que em 15, que em 20. Mas o ponto é, todo mundo teve esse período de construção com muitas falhas até chegar nesse ponto de convergência, onde ela começa a acertar um pouquinho mais do que ela erra. Ou os acertos têm um impacto maior do que os erros, né? Então o projeto continua sustentável. Então é muito interessante pensar sobre isso. Eu lembro que quando eu me liguei disso, eu fiquei, nossa, que ano é? Que ano que a gente tá? A gente tá nesse ano. Se eu começar hoje, naquele outro ano eu vou conseguir ter uma coisa talvez mais legal, né? Então eu lembro que esse artigo sobre ter projetos bobinhos no início, projetos paralelos, mais esse episódio de podcast, de pensar em mim em 10 anos, foi uma coisa que fez muita diferença, especialmente considerando que o mundo tá tão acostumado, né, a querer coisas a curto prazo, assim, que a pessoa que talvez crie uma coisa com uma cabeça de fazer isso com calma, com paciência, possa de fato ter, entre aspas, menos competição, né, ou menos estresse, porque a pessoa não tá se deixando levar por aquela ilusão de sucesso rápido, entre aspas, seja lá o que sucesso é, né, fiz aspas com a mão, caso você esteja escutando isso como se fosse um podcast. Então foram muitos aprendizados, esse novamente é um vídeo um pouco mais desorganizado, sem muita estrutura. Eu espero que essa história tenha te te ajudado de alguma forma. Até mudei aqui rapidinho a iluminação da câmera, porque tá bastante escuro já nesse ponto do vídeo, mas eu queria te deixar um convite, se você escutou esse vídeo até o final, por favor, deixe um emoji, na última vez eu falei na tartaruguinha, né? Deixa um emoji de um pato aqui embaixo, para saber que você escutou esse vídeo até esse ponto. Eu fico muito curioso para saber quem é que vai escutar esse vídeo assim por muito tempo, porque é um vídeo muito específico, talvez, não sei. E para saber se te ajudou também, se tem alguma coisa que talvez você vai sair desse vídeo e começar a brincar, sabe, a fazer. E um convite final, se caso você queira uma ajuda, tá? Nesse processo de tirar do papel. Eu tenho um curso chamado Criatividade Sem Bloqueio, onde eu explico esse processo de você criar a sua oficina, que é um método que me ajudou muito na época de tirar do papel, as suas gavetas também, é uma coisa que eu abordo no módulo 2. No módulo 3 eu compartilho vários processos criativos, caso você não saiba o que criar, você pode experimentar com eles. No módulo 4 eu mostro como é que você pode desconstruir criações de outras pessoas e suas diferenças para você se inspirar. Então é um curso que está bem completinho de criatividade, misturado com encontros ao vivo. Então muita gente, inclusive, trouxe no último encontro ao vivo, que foi quase 3 horas de papo pelo Zoom, a galera trouxe muito pergunta, assim, né, de dificuldade no início, o receio de talvez estar copiando alguém que te inspira, você não sabe se a sua criação está próxima demais ou não, alguns receios em relação à inteligência artificial surgindo, alguns receios em relação ao perfeccionismo. Então é um espaço de troca que eu acho muito legal, onde eu respondo, onde as pessoas também que estão ali trocam ideia pelo chat, ou trocam ideia respondendo também. Então, muito obrigado a quem escutou até o final, novamente, deixa um emoji de pato, porque eu fico curioso, e até a semana que vem.